Comigo aqui no estúdio, o secretário de Justiça da Prefeitura de Guarulhos, o advogado Ayrton Trevisan. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos o seu público multimídia. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz quando ele entrou no estúdio. Que botão é esse, secretário? Você me permitir, nós temos uma campanha da Prefeitura de Guarulhos, mude esse ciclo para doação de absorventes higiênicos. Existem muitas meninas, muitas mulheres pobres que não têm como comprar um Modis. Então nós estamos coletando, aqueles que quiserem doar, tem vários locais da Prefeitura recebendo, dentre eles lá na Secretaria de Justiça. E eu estou empenhado nessa campanha, estou aqui com o meu botão e vim até aqui, gentilmente você está me permitindo fazer essa divulgação. É um prazer. É interessante observar, né, que algumas mulheres e meninas passam por essa dificuldade, né? Olha, Pedro, a pobreza sempre aconteceu, mas ela ficou muito mais pobre hoje em dia, a ponto dessas pessoas não terem condições de comprar um absorvente higiênico. Pois é. Deveria ser até uma política pública federal, né? Sim. Deveria. 18 horas e 16 minutos. Secretário Trevisan, alguém me mandou uma pergunta, o Ricardo Nascimento mandou uma pergunta interessante. Ele quer saber qual a sua maior realização à frente da Secretaria de Justiça. Olha, Pedro, todo dia a gente conquista alguma coisa, a gente faz alguma coisa, é uma obra de várias pequenas conquistas. Mas eu acredito que a grande conquista foi conseguir apaziguar o relacionamento que era conturbado desde 2006, quando começou a ter a Procuradoria, os procuradores, até agora, até antes da minha gestão, é um relacionamento conturbado. Hoje reina a concórdia lá na pasta, a Procuradoria está absolutamente alinhada com a Secretaria de Justiça e a gente consegue, nessa medida, produzir muito mais em favor do município, porque a gente não fica perdendo tempo com picuinha e com briguinhas. Talvez essa seja a grande missão, a grande conquista que eu tive, que é uma conquista que não é de fazer especificamente alguma coisa, mas de construir um relacionamento muito bom. Pelo que eu me lembro, a categoria dos procuradores reivindicava muito. Essas reivindicações foram atendidas? Na verdade, Pedro, algumas delas foram atendidas, como a carreira do procurador, eles têm hoje uma carreira própria, tem um salário razoável, não é um salário excepcional, mas é um salário razoável. E a construção dessa carreira custou muito a eles. Eu, talvez por ter sido presidente da OAB, e lá atrás, quando os primeiros procuradores concursaram e entraram na prefeitura, eu os recepcionei, coloquei a OAB à disposição para que eles pudessem debater a carreira deles lá dentro. Também criei a comissão do advogado público para que eles pudessem também trabalhar essas questões. E depois o tempo acabou me trazendo, 10, 15 anos depois, para ser secretário e ter que interagir com essas pessoas com as quais eu tive o privilégio de conviver lá atrás de uma maneira bastante harmoniosa. Isso talvez tenha facilitado essa nossa convivência. Bom, secretário Trevisan, nós tivemos um caso rumoroso aí de uma veterinária, né, Jussara, que lá de Arujá desdenhou que veio tomar a terceira dose de vacina aqui em Guarulhos e a prefeitura resolveu denunciá-la, é isso? Na verdade, Pedro, assim, a gente, num primeiro momento, não fomos nós que descobrimos, foi ela que colocou em rede social. Se autodelatou. Era uma pessoa que tem endereço em Guarulhos, na Vila Augusta, tinha tomado as 2 doses como veterinária, que é no Bosque, durante aquela campanha logo no início, quando vacinamos o pessoal da saúde. O Darbitru. E acabou por ir em um local onde existe uma oscilação muito grande de internet. Nós temos 2 problemas. Nós temos um site do Ministério da Saúde que é o Vacivida. Toda pessoa que se vacina vai com o nome lá. Que vacina tomou, quando tomou, em que local tomou, em que dia tomou. E as pessoas não sabem disso, acham que vão enganar o sistema, não é? Esse site registra, quando você vê que tem 1 milhão de doses de vacina no dia de hoje, entrou 1 milhão de dados de pessoas, então, do Brasil inteiro acionaram. Esse site vira e mexe, ele oscila, ele cai. Por outro lado, a internet da UBS, onde ela foi, é uma internet muito ruim, é bem vizinho de Arujá, já, o Jardim Irapuru. E, nesse momento, o que a gente orienta os nossos funcionários? Nós temos que vacinar. A ideia é vacinar e não vacinar. Não é para ficar criando problema para não vacinar as pessoas. A prioridade é vacinar. É vacinar. Então, dentro de um princípio de boa-fé, Pedro, eu até citei isso outro dia,
Quando você entra num ônibus, você não pergunta se o cara sabe dirigir ou não. Você presume que ele sabe e que ele está habilitado. Quando você vai comprar um pão na padaria, você crê que o padeiro foi asseado, que ele não estava com a mão limpa, etc. E assim todas as relações que a gente tem uma presunção de boa-fé. E essa presunção é que norteia o trabalho das nossas, do pessoal da saúde. E chegou num ponto em que provavelmente se oscilou, não dá para saber especificamente o que aconteceu com ela. São muitas pessoas todos os dias. E ela se valeu disso. A ordem da pessoa é assim, não deixa fazer fila, não deixa criar problema. A saúde já tem problemas, as pessoas sempre reclamam. Então, se der esse tipo de problema, você vacina dentro do princípio da boa-fé. Isso que aconteceu. Quer dizer, a gente ia descobrir no momento de inserir no Vacivida que ela teria tomado. Mas ela, antes disso, já se entregou. E a prefeitura entendeu por bem, assinamos eu e o secretário de saúde uma denúncia no Ministério Público para apuração de crime contra a saúde pública, que é o artigo 285 do Código Penal. Paralelamente a isso, estamos protocolando, talvez até segunda-feira, uma ação civil pública por dano moral coletivo contra ela, pleiteando uma indenização por danos morais, porque ela, ao tomar a vacina destinada a uma outra pessoa, ela causa um dano que você não consegue saber para quem, mas que é para uma coletividade. Né? Não é para o Pedro, não é para o Ayrton, mas é para uma coletividade. Sim, para a sociedade. E estamos pleiteando até nessa ação, Pedro, que seja retido o passaporte dela, para que ela não possa viajar para o exterior, até como uma parte dessa punição que ela precisa sofrer por ter feito esse tipo de coisa. Todo castigo é pouco para ela. É verdade. Secretário, as pessoas perguntam muito também sobre as sindicâncias que são abertas pela prefeitura. Como é que estão? Bom, Pedro, eu tenho que salientar em primeiro lugar que nunca houve uma corregedoria no município, corregedoria para essa finalidade. Nós criamos a corregedoria, assumimos um passivo muito grande de sindicâncias que estavam represadas nas pastas e hoje funciona muito bem, mas ainda nós temos um passivo razoável. As sindicâncias têm acontecido normalmente, muitas pessoas são punidas, essas punições são publicadas no Diário Oficial. Quando não há punição, isso não é publicado porque você vai expor uma pessoa por uma conclusão de que ela não tem culpa ou ela não possa ser punida. Mas aquelas que prevêem punição, tive a oportunidade até de te encaminhar algumas coisas, publicadas no Diário Oficial, elas têm saído normalmente. Nós temos um corregedor jovem, está montando um time bastante bom lá. A corregedoria veio para a Secretaria de Justiça, ela não estava comigo, ela estava na controladoria, mas a melhor vocação, foi isso que eu disse ao prefeito na época, ele perguntou se eu queria. Eu falei, olha, querer eu não quero, mas se for missão... Aí ele disse, mas cabe lá? Eu falei, é o lugar ideal, é onde tem as pessoas do direito, os procuradores, etc. Então a gente tem conseguido trabalhar bastante bem nesse sentido, só que tem coisas, Pedro, que a gente depende de terceiro. Vou te dar um exemplo que é uma coisa que você costuma perguntar. A questão da árvore, da poda daquela árvore. Da Drogazil. Da Drogazil. Existe. Nós não temos no âmbito administrativo condição de fazer uma perícia grafotécnica, saber se a letra é da pessoa ou não era. Desde aquele momento, foi feito um boletim de ocorrência e nós aguardamos um laudo da perícia técnica da Polícia Civil para que a gente possa tocar em frente ou não. De quem é aquela letra? Quem preencheu aquele documento? O engenheiro diz, olha, a assinatura parece que é minha, mas a letra não é minha. Enfim, nós dependemos disso para poder concluir. A gente tem cobrado com insistência, eu acredito que dentro de algum tempo a gente possa concluir. Se enviar para um cartório tentar reconhecer, não dá certo? Para fins de punição, Pedro, a assinatura pode ser dele. O laudo não foi preenchido por ele, é isso que ele alega. Então nós dependemos de ver isso aí, para a gente tentar chegar numa conclusão, porque também pode ser que a assinatura dele possa ter sido falsificada, entre aspas, mas que quem preencheu o documento foi ele. Então, por exemplo, se concluir a perícia que ele preencheu o documento, como é que ele preencheu, mas a assinatura não é dele? Caso estranho, hein? É estranho. Pedro, é estranho. É um caso, estranho, se a gente for ver o que aconteceu com a árvore, a gente tem que concluir que houve algo muito estranho. Muito estranho. Bom, secretário, o senhor mesmo falou que já foi presidente da OAB e há uma disputa aí começando, né, no final do ano, em novembro. Sim. E o seu nome sempre é citado aí como eminência nos bastidores. Como é que você está observando a disputa pela OAB de Guarulhos? Eu acho que é ótimo
tem vários candidatos, isso areja a categoria. Estou vendo com muito prazer, as pessoas me colocam com iminência, é uma besteira. Eu fui um presidente da ordem, o que eu prego é uma ordem independente. Quando fui presidente, o prefeito era Eloy Pietá. Nunca deixei a ordem ser instrumento de oposição ao PT, apesar de eu não ser petista, é uma prova que eu não sou, eu ajudei num processo eleitoral a tirar o PT. E nunca deixei nem ficar contra o governo e nem a favor do governo. Fui convidado para ser secretário, então, de Assuntos Jurídicos na gestão do Eloy, coisa que ele confirmou para você. Verdade. E não aceitei justamente porque eu estava à frente da OAB. E eu iria, vamos dizer, trair os meus pares, de certa maneira, porque eu ia tomar um lado de governo que eu não concordo. Então, hoje, quando as pessoas insinuam que eu posso ter algum interesse por conta de governo, interesse nenhum, não faz diferença nenhuma quem seja o presidente da OAB para nós do governo. Não faz diferença nenhuma. O que eu quero é um presidente independente, seja para o bem ou para o mal, ele fazer o que ele tiver que fazer. Né? Eu tenho o meu candidato, que é público. É o Abner? É o Abner, que faz parte do grupo do qual eu participo, que eu ajudei a eleger o Alexandre de Sá, junto com a Vianney de vice. Elegemos o Ferrari. E agora a gente, nesse projeto, pretende eleger o Abner. Isso não quer dizer que eu tenho algum problema com o Parra, algum problema com o Calil. Os outros candidatos eu não vou dizer para você. Um é o candidato do PT mesmo, né? Todos os apoiadores são petistas. Jonadab. Até eu tenho um processo criminal contra ele, porque me acusou de quadrilheiro, né? O senhor, o Zé Mário e mais algumas pessoas. Eu, né? Zé Mário, Carneiro? Jesus, Carneiro, Americano e o prefeito. Ô, louco. 6 processos. Pedro, vamos entender um negócio. Se você quiser dizer que eu sou incompetente, é uma avaliação que você faz de mim. Eu lido otimamente bem, não concordo com você, mas eu lido bem. Não é uma ofensa, né? Não é uma ofensa. O cara colocar o Kid Vigarista, aquele carrinho do Kid Vigarista, e eu e os outros lá... A quadrilha de morte, né? Isso. E aí é uma pessoa que eu reputo que não tem a menor condição de presidir nada. E o Belo, como é que está o relacionamento? O Belo, o meu relacionamento nunca foi ruim com o Belo. Só que eu não o apoio porque, tendo sido presidente da ordem, tendo ele como membro lá, eu entendo que ele não reúne condições, como é que eu vou te falar? Ele é um trabalhador, é um cara dedicado, mas você comandar a OAB requer uns certos requisitos que eu reputo que ele não tenha. Não está à altura do cargo? Não é a altura do cargo no mau sentido da pessoa dele, não é a questão de altura. Você precisa ter um certo equilíbrio, você precisa ser ponderado e certos valores que eu entendo que precisa ter e não estão relacionados a caráter, Sim. esse tipo de coisa, eu reputo que não tenha. Ok. Obrigado pela participação, secretário de Justiça de Guarulhos. Vamos falar de novo da campanha, secretário? Vamos? Vamos falar aí, então, mulheres, meninas que precisam de absorventes, né? Que é o popular MODS. Isso. Então, pessoas podem fazer doações, inclusive na Secretaria de Justiça, né? Inclusive na Secretaria de Justiça, Avenida Salgado Filho, 494. Tá Se certo. puderem fazer isso, nós vamos ajudar bastante gente. Tá certo. Obrigado, secretário, pela presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pedro, sempre à disposição. 18 horas e 29 minutos, produção. Rápido intervalo, seguido aqui no estúdio, a musa do radar, Carla Ramaciotti.